de fala, de reflexão, então fiquem todos à vontade para participar, para abrir o microfone, né? A ideia é que a gente possa trocar bastante. Normalmente eu falo demais, mas às vezes eu consigo ficar um pouco quietinha e dá tempo de vocês falarem, mas abrindo o microfone, a gente sempre dá um espaço aí, porque toda contribuição é bem-vinda, tá bom? Vamos, hoje a nossa temática aqui, toda semana tem uma temática, né? A gente sempre traz falando sobre inovação, sobre metodologias ativas, sobre ensino híbrido, sobre tudo aquilo que está tão presente na educação hoje em dia. Hoje nós tivemos a grata notícia aí que em São Paulo, no retorno às aulas em agosto, nós já poderemos voltar com todos os alunos, respeitado o distanciamento de 1 metro entre os alunos. Então, quem aqui é de São Paulo, ou quem está fora de São Paulo, só para contar um pouco como que está a experiência aí, como que está a situação. Eu sei que tem regiões que ainda está mais morosa, né, que está difícil de voltar, mas aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente já vai ter... Em Brasília, já estava com 70% das aulas presenciais, e agora a gente teve essa notícia aí, que a partir de agosto a gente volta com 100% no presencial. Acho que é uma notícia super importante para as escolas de educação infantil, especialmente, né, que são as que mais sofreram durante a pandemia, com o fechamento das escolas e tudo. Mas eu acho que no fundamental também não é diferente. Essa semana saiu uma matéria falando que 43%, foi feita uma pesquisa, né? O ano passado, 28%, e esse ano passou para 43% dos alunos que pensaram em parar de estudar agora na pandemia, né? Devido à dificuldade de aprendizagem, dificuldade com o ensino remoto. Então, acho que todo mundo tem desafio, seja a escola só de educação infantil, como de Fundi 1, Fundi 2, médio, tem um aluno que ele se desmotivou, que ele está distante, e a gente precisa agora buscar alternativas aí para resgatar esse aluno, né, para trazer ele de volta, independente do motivo pelo qual ele não queira voltar, né, de alguma forma. E aí, falando um pouquinho de currículo, então, antes da gente entrar em currículo inovador, queria falar um pouco sobre o que é currículo, né? E aí eu queria que vocês participassem, colocassem aqui no bate-papo, o que vocês entendem por currículo, né? Quando a gente pensa o currículo da escola, o currículo inovador, né? Então, o que é essa... o que define o currículo escolar? Então, quem quiser pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no chat para a gente trocar um pouquinho de experiência hoje. Falei que eu ia tentar falar menos, hein? A gente tem várias instâncias de currículo, né? Então, trazendo uma questão mais conceitual do currículo, nós vamos ter aí 3 tipos de currículo. O currículo formal ou o currículo prescrito, que são as diretrizes curriculares nacionais, estaduais, municipais. Então, tem lá, o currículo formal, aquilo que vai direcionar, que vai nortear a educação numa instância maior, né? Então, a BNCC, por exemplo, pode... Evelyn, posso falar também? Pode falar, claro. Eu quietinha aqui, né? Porque eu vou começar a falar de teoria. Mas pode ir, Cris, eu vou falar do currículo formal, real, enfim, aí pode ir, era só fala, pode ir, Cris. É isso, né? Para a gente entender um pouco do que currículo que chega na escola. O que vem antes? O que antecede esse currículo que chega na escola? Então, a gente tem essas 3 instâncias, que é o currículo formal ou prescrito, o currículo real, que é o conjunto dos conhecimentos, daquilo que é prescrito e que ganha o espaço da sala de aula, né? Que ganha vida.
as vivências, as relações, ele incorpora as adaptações e as temáticas de acordo com o interesse e a realidade da comunidade escolar. Então, aqui é muito bacana, né, a gente ressaltar, porque o currículo real, ele preconiza cada escola ter a sua identidade, né, desenvolver a sua própria trilha. Então, isso nos deixa mais confortáveis quando a gente vai pensar no currículo da própria escola. Então, o que a gente tem, quais são as especificidades, né? Então, eu posso trabalhar por ciclos? Eu tenho que ser seriado? Eu posso reorganizar? Eu posso juntar meu infantil? Como que eu vou fazer a minha organização curricular para a minha escola? Diante das minhas demandas, das minhas necessidades, daquilo que faz sentido para o meu público, né? Então, tudo isso vai aparecer aqui no currículo real. E a gente tem também o currículo oculto. Então, tudo que não está lá no prescrito, aquilo que afeta a sala de aula, mas que não está lá no currículo prescrito. Pode ser positivo ou negativo, mas aquilo que vai acontecer de fato. O que os alunos aprendem fora da escola, com a família, com os amigos, mesmo nos espaços escolares, né? Aquele conhecimento que eles adquirem nos corredores, nos momentos de interação, do lanche, no ambiente educador. Olha a importância desse ambiente educador. Ele também faz parte do currículo. O ambiente da escola, os espaços que existem na escola para exploração desse aluno, para visualização, né? Quanto mais rico esse espaço, melhor vai ser esse currículo. Mas rico também vai ser esse currículo, porque a criança aprende na subjetividade também. Ela aprende observando o outro, ouvindo o que o colega está falando. Tudo isso é repertório cultural. Quando a gente fala de currículo, a gente está falando de cultura também. Então, o currículo oculto, ele vai trazer aquilo que não está explícito, né, de forma clara, mas ele está sendo sentido, sendo vivido e sendo apresentado o tempo todo, numa roda de conversa, aquilo que se manifesta até mesmo em um trabalho, em um projeto, porque quando a criança vai realizar um projeto, ela traz, quando a gente fala de conhecimento prévio, por exemplo, ou o currículo oculto aí, aparecendo, né? E tudo aquilo que a criança também vai aprender e que não está lá. A gente não sabe quais são as falas, o que vai surgir, o conteúdo que eles vão adquirir, só de estar dentro da escola, né? Então, esse é o currículo oculto, que ele também vai aparecer na postura e no comportamento dos alunos e professores. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Exatamente, olha só, a Evelyn contribuiu que o currículo oculto é tudo aquilo que não vemos, os valores, as atitudes, os objetivos atitudinais e aquilo que a gente realmente não vê, que não está no nosso controle, né? Então, novamente, o educador que acha que ele tem o controle da turma, que ele tem o controle da sala o tempo todo, não é verdade, né? O controle do que o aluno aprende, então a gente tem essa ilusão de que a gente tem esse controle. Mas muita coisa... Quer ver um exemplo? A criança lá da educação infantil, que o pai chega na escola e fala, meu filho tá falando palavrão, né? Aprendeu a ouvir funk, aprendeu tal música, chegou em casa cantando isso, falando aquilo, e você fala, nossa, mas... né? Não era o que eu esperava, não é o que eu prego, não tá no meu currículo isso. Mas a criança aprendeu, e ela levou para casa. Né? E aquilo que ela traz de casa também para a escola. Aquilo que ela viu no final de semana. Então, tudo isso faz parte do currículo oculto e a própria postura, né? A forma como o professor lida, como ele conduz a aula, tudo isso vai fazer parte do currículo oculto da escola, tá? E aí, pensando mais abrangentemente nas teorias que fazem parte do currículo, a gente tem aí também 3 categorias, 3 teorias que vão referenciar o tipo de currículo da escola. Então, a gente tem a teoria tradicional, que a gente já conhece,
que tem a referência no modelo Fabril, né, da ideia lá do Taylorismo, do Fordismo, focado na produtividade, que ele especifica objetivos, procedimentos, métodos, que ele visa resultados precisos, né, e conseguir aferir, mensurar esses resultados através de uma prova, de uma avaliação. Então, quer dizer, eu treino o meu aluno, e é nessa ideia mesmo de treinamento, então por isso que ele não é reflexivo, ele traz a ideia do gerente dessa fábrica, né, que vai direcionar tudo que é para os alunos, que é para os operários fazerem. Então, ele tem essa ideia, né, ele tem essa base teórica aí. E o professor, claro, está no centro e é o ditador das regras a serem executadas. Então, não tem diálogo, não tem discussão. É claro que eu vejo muito... Ué, minha câmera está travando? Será? A gente sempre vê muito... Oi, Ju, tá travando, Cris, um pouco sua câmera, mas sua voz está perfeita. Ah, tá. Ué, pode ser minha internet aqui. Não sei o que está acontecendo, mas qualquer coisa, me avisem, qualquer coisa mas eu estou ouvindo bem, aqui para mim está normal. Aí qualquer coisa eu ponho no meu 4G. E aí, então, é um currículo que não dá esse espaço para reflexão e tudo mais. A teoria crítica, né? Então, falei da teoria tradicional, a teoria crítica, que vai trazer que questiona esses conhecimentos transmitidos passivamente, esse aluno passivo, porque ele acredita que existe uma intencionalidade política e dominadora por trás, então tem uma questão política muito forte, e aí nessa crítica a essa política, a classe dominadora, né, pensando nas classes menos favorecidas e tudo mais, então se levanta essa bandeira e em busca de uma teoria mais reflexiva, que contestadora, questionadora, para que a gente, para que o aluno para que essa massificação, né, não seja dada, não tenha continuidade, para que seja quebrado esse formato. E aí é importante tomar cuidado, porque muitas escolas têm um currículo prescrito democrático, ele tem um currículo real lá, aquilo que ele monta, a proposta pedagógica, o currículo da escola pressupõe uma postura democrática, mas o currículo oculto e o currículo real, aquilo que de fato vai acontecer na sala de aula, a postura do professor, muitas vezes ela é tradicional. Então, eu falo do senso crítico, de desenvolver a criticidade, a autonomia, de trazer voz para esse aluno e tudo mais, mas a minha prática não condiz com esse objetivo, que é o objetivo maior da escola, né? Então, a gente tem sempre que olhar, e é uma reflexão que eu trago constante aqui, da gente sempre olhar a teoria e a prática. É assistir aula, gente, não tem jeito, é estar perto do professor, é ali que você vai conseguir ver a postura, você vai conseguir ver aquilo que não está sendo dito, porque muitas vezes, o que está lá no planejamento, o professor não vai colocar o comportamento dele, como que ele vai, muitas vezes, conduzir a aula dele, e se acontecer tal coisa, e quando o aluno questiona, ele vai lá, e ele vai trabalhar com esse aluno, de forma crítica, trazendo um olhar mais aberto, trazendo uma reflexão sobre aquela situação ou sobre aquilo que o aluno está falando, ou ele vai simplesmente falar, não, agora a gente não está falando sobre isso, agora não é hora, né? Outra hora a gente, tá, entendi. Bom, gente, então vamos continuar, né? Olha a postura do professor aí, ele está condizente com aquilo que eu proponho no currículo? Por isso que a gente traz, quando a gente fala de inovação, principalmente, muito a questão do currículo democrático,
né? E de fazer um trabalho democrático, participativo, com toda a comunidade escolar, com os professores, com toda a gestão, com os pais, com os alunos. O que os alunos gostariam de encontrar na escola? O que faz sentido para eles? Né? Então, quando a gente vai pensar, principalmente, em revisitar a nossa proposta pedagógica, em repensar algumas condutas, algumas metodologias e tudo mais, a gente precisa ter muita clareza de, fato, o que o meu time está disposto a desenvolver, a fazer, né? Porque senão, muitas vezes, o time trava. A equipe docente, ela não dá conta de tudo que a gente deseja. E aí não quer dizer que a gente não deva fazer, quer dizer que a gente precisa estabelecer uma jornada, etapas para atingir esse objetivo, né? Para que a gente não se frustre enquanto gestão e nem o professor, para que não bata aquele desespero no professor, meu Deus do céu, agora está mudando tudo, eu não sei para onde vou, eu não sei como que eu faço. Então, é muito importante entender em que momento que a sua escola está. Se você pensa em transitar para um currículo mais inovador, para uma linguagem mais atual, mais tecnológica, independente do viés que venha a ter, lembra do currículo real, que cada escola tem autonomia de desenvolver seu próprio currículo? Então, lá no currículo prescrito, eu tenho o conteúdo, eu tenho as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas naquela faixa etária. No currículo real, eu vou contar como. A trajetória. Como que o aluno vai chegar nesse conteúdo? Ele pode chegar de forma mais tradicional, com base nessa teoria tradicional, com base numa teoria crítica ou pós-crítica, que é a terceira teoria que a gente vai falar aqui. Só voltando um pouquinho, que na teoria crítica, que nasce a ideia do aluno ativo, questionador. Então, quem são os principais autores desse movimento, desse momento? Libânio, o próprio Paulo Freire, né, especialmente Paulo Freire, Saviani. Então, são autores que vão trazer essa importância de romper com esse tradicional massificado de só reprodução para trazer esse aluno mais questionador. Então, a gente tem aí essas três teorias, e entrando agora na pós-crítica, que traz o conhecimento, a intersecção, né, entre conhecimento, identidade e poder. Então, gênero, que é o que a gente vê e percebe as crianças discutindo hoje com muita propriedade, né? Ontem eu estava conversando com as minhas filhas e elas falando sobre... a gente estava comentando sobre a LGBT, não sei o quê, e aí minha filha está fazendo um projeto, na verdade, sobre discriminação. E aí ela falando sobre LGBT, e aí tem um monte de letras, né? LGBTQA e mais. E aí tem alguns P também, e tem mais, enfim. Então, quer dizer, uma criança de 10 anos, e eles já sabem. Olha o currículo oculto aparecendo no currículo prescrito, né? E aí a gente tem que revisitar. Peraí, opa, eu já não posso mais partir disso, porque meu aluno já está aqui. Ele já sabe mais que eu, né, nesse aspecto. Ele sabe muito além daquilo que está no currículo prescrito. Então, olha como essas três instâncias de currículo precisam ser avaliadas, a gente precisa ter consciência para que a gente tenha clareza na hora de preparar a proposta pedagógica, por exemplo. Né, exatamente. Hoje as crianças estão extremamente avançadas que dá até medo. E eles falam com muita propriedade, né? Então, temas como gênero, raça, etnia, multiculturalismo, sexualidade, existe ainda uma dominação, né? Essa teoria pressupõe uma dominação, mas ele entende que essa dominação se espalha, especialmente por conta das redes sociais, né? O poder, nesse caso, ele é descentralizado. Tá aí, por exemplo, como um exemplo, o próprio
a própria forma como o presidente foi eleito, né? Sem trazer nenhuma questão política, mas olha a força das mídias sociais, né? Das redes sociais hoje. Então, antes, a gente tinha uma fonte de informação, né? A gente estava muito mais centralizado esse poder, essa informação, ela saía de um lugar só, com uma intencionalidade muito mais forte até. E hoje está descentralizado. Todo mundo é especialista em alguma coisa, já perceberam? Você entra na internet, todo mundo tem alguma coisa para contar, tem algum conteúdo para trazer. Então, até que ponto isso é bom ou ruim? Independente de qualquer julgamento de valor, daquilo que é bom ou que é ruim, está aí novamente a função da escola. Trazer para o currículo escolar essas demandas, né? Que nem a Maria Helena colocou aqui. Às vezes, nem o professor conhece o significado de LGBT. E agora tem o Q, o A, o P, o mais, e por aí vai. Né? O cure. Ontem até eu falei, gente, mas o que é isso? Aí elas também não souberam me explicar direito, elas tentaram, deixa eu pesquisar aqui, mas também, então assim, a criança ela vai crescendo com esse monte de interrogação na cabeça, e aí tá novamente o nosso papel de mediador, né? Sim, nas redes sociais tem os coaches, né, de plantão, então tem especialista em tudo, sigo o que eu faço, sigo o que eu falo, né, muito mais o que eu falo do que o que eu faço. Essa é uma reflexão que eu trago muito também para as meninas, que às vezes elas levantam umas bandeiras, né, e eu acho que é super plausível até, mas o que eu trago sempre para elas pensarem é assim, não, eu acho perfeito, tudo isso tal, mas cadê a atitude? Cadê a ação dessa geração que só está aqui no celular reclamando da sociedade, que são vítimas da sociedade o tempo todo, que a sociedade deve favores a ela, mas onde está a ação delas, né, nessa sociedade? Se eu não concordo, como que eu desconstruo isso? Como que eu mudo essa realidade? Como eu transformo? Né? Com certeza não é sentado, é também agindo. Então, a gente precisa ser mais solidário. Então tá, então o que a gente pode fazer para ser mais solidário? Onde a gente vai doar? Como que a gente vai montar a nossa cesta básica para doar? Enfim, né? E aí vai um trabalho todo. Mas olha a importância da escola, dos professores, nesse momento, de trazer essas reflexões, né? É esse tipo de mediação que a gente está tratando aqui. Então, essa teoria pós-crítica, ela traz isso, ela descentraliza, mas ao mesmo tempo a gente perde também um pouco do quanto os alunos já sabem. Então, por isso que no Viva, por exemplo, a gente sempre traz a importância da vivência antes de trabalhar o conteúdo, e é nessa vivência que é o primeiro contato do aluno com aquela temática, onde ele vai despertar para essa aprendizagem, para esse conhecimento, a gente vai focar em conhecer, entender esse conhecimento prévio. O que ele já sabe sobre esse assunto? Porque a informação está aí, né? A questão é, o que eu faço com essa informação toda que está aí disponível? Então, a internet, ela faz parte do currículo oculto. Aquilo que eles veem na internet, eles trazem para a sala de aula. E não tem como evitar, né? Então, por isso que é muito importante ter esses espaços de escuta, de debates dentro da sala de aula. Como eu disse, a criança de 10 anos, de 8, de 9, ela já traz muito conteúdo que a gente nem imagina que eles poderiam ter, né? E isso faz sentido para vocês? Vocês percebem isso na escola? Alguém tem algum exemplo aqui para contar desse currículo oculto, dessa situação que às vezes a gente sente que sai, né, das nossas mãos, que a gente se perde? Como que a gente trabalha isso? A Helena colocou, né? E tem o outro lado também, que posto que é politicamente correto para obter likes, mas na vida real apresenta atitudes contrárias. Eu conheço pessoas assim, inclusive, né? Então, principalmente aqueles que falam isso, né? De me siga, faz isso, olha, esse o caminho, só que eu estou indo para outro lado.
né? Então, isso acontece muito, gente, e é tão importante trazer essas reflexões, principalmente a comparação, autoestima, né, nas redes sociais, todos os filtros que eles têm, e é filtro de caráter também, que é isso que a Eliana colocou, né? É um filtro de caráter que se coloca, um filtro de atitude, de valores, é o filtro do rostinho bonito, que eu tenho que estar bonito o tempo todo, dos padrões, né? E o quanto a criança, o quanto isso mexe com a autoestima, com o emocional. Quando a gente fala lá de habilidade socioemocional, a questão da rede social e de como as crianças se veem quando elas veem esse tipo de conteúdo na internet, como que elas se sentem? Né? Será que a gente está dando esse espaço de fala também para essa criança? Porque vamos lembrar da formação humana, né? Então, quando a gente pensa num currículo maior, a gente está falando de formação humana. E é, sim, responsabilidade social da escola trazer esse tipo de reflexão, de orientação, de escuta. Essas manifestações que acontecem, elas são conteúdo. Eu, há muito tempo não, né, que novamente eu não sou tão velha assim, mas quando eu fazia, uma vez eu fiz estágio numa escola do estado, e eu lembro que foi uma das minhas primeiras experiências que me chocou bastante, e ali eu percebi que eu muito provavelmente não daria conta emocionalmente dessas situações, né, tinha, até pela imaturidade, mas teve uma professora que foi questionar uma aluna que toda quinta-feira faltava. Ela falou, você está faltando muito, eu percebo que toda semana, toda quinta você falta, o que está acontecendo e tal? Não, Pro, sabe o que é? É que eu tenho que ir com o meu... porque a minha mãe, a minha irmã matou o marido dela, teve uma situação lá, eu sei que a mulher estava presa, e ela tinha tido bebê, e aí o bebê estava com a mãe dela, e elas iam toda quinta-feira visitar a mãe, né, a irmã dela que estava presa. Então, olha só, olha o tipo de contexto que essa criança está inserida, que ela traz para a escola, o quanto ela influencia no conhecimento dos demais, que acompanharam o relato, que participaram dessa discussão, né, e que é completamente diferente de uma outra escola, de uma outra realidade escolar. Então, o currículo oculto, ele é muito específico, né, ele se manifesta de formas diferentes em cada escola. E é por isso que, muitas vezes, dentro do Viva, a gente tem alguns professores, né, alguns gestores até que têm essa preocupação, mas como que eu devo fazer? Mas é assim, é assado, né? Mas você não tem um roteirinho? E que a gente fala tanto da importância dessa personalização. Porque cada escola tem a sua realidade, né? E isso vai se manifestar no material didático, por exemplo, na fala do professor, na condução da aula, de maneiras diferentes. Então, isso tudo tem que ser pensado e tem que ser discutido com a equipe docente também, porque às vezes o professor não sabe o que fazer com uma informação dessa, por exemplo, e aí, como que eu lido, né, como que eu oriento e tudo mais. Então, é importante a gente ter em mente que esse currículo oculto, ele precisa ser olhado, porque pode estar desconstruindo aquilo que está no seu currículo, na sua proposta pedagógica, né? Uma outra temática que eu queria trazer aqui é a própria questão do fechamento das escolas, né? Então, olha novamente o currículo oculto interferindo no currículo prescrito. Aí, ó, a Evelyn colocou aqui, o grande problema do currículo oculto é essa disputa entre a escola, muitas vezes tentando construir valores e apontando para as questões éticas, mas muitas vezes, fora da escola, a própria sociedade é contraditória nesse sentido, né? Sim, e claro que a gente não pode abrir mão, mas é por isso que é importante falar sobre, né? Eu acho que não dá para fingir que não está vendo, para colocar uma pedra em cima, porque não existe esse lugar, né? Dentro da criança, na percepção que ela está construindo sobre sociedade, inclusive,
isso precisa ser refletido dentro da escola, que é o ambiente mais seguro para ela trazer e para acontecer esse tipo de diálogo, né, nessa construção de valores e tudo mais. Essa questão do fechamento da escola, eu acho que levanta aqui uma questão que é muito séria também, que é super importante. Hoje eu estava conversando com uma escola parceira, que eles estão com um desafio lá, onde uma mãe, tem uma criança que está online, ainda 100% online, e essa mãe, ela é professora do fundamental, e a filha dela tem 3 anos, e ela está alfabetizando a filha dela. E aí, começa a disputa na aula online. É a mãe disputando com a professora, e disputando mostrando o quanto a criança, a filha dela, já evoluiu, o que ela já sabe e tudo mais, e aí começou esse conflito agora com a professora, né? Mas por que a fulana já sabe? Então, quer dizer, a mãe está ensinando melhor em casa do que a professora na escola. Olha o currículo oculto aparecendo aí, né? Isso não estava previsto, essa interferência da família, ela não estava no script, né? E aí a gente já vai ter que repensar a própria defasagem dos alunos, a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade agora com o remoto, tudo isso que as crianças, que a gente sente, que a gente percebe que está acontecendo, está sendo refletido nesse currículo prescrito, que a gente vai ter que repensar, né? Então, o aluno que ficou 1 ano fora da escola, seja um aluno mais velho, ou seja, a criança, quantos pais não falaram, né? Ah, não, eu vou pagar alguém para ficar lá na educação infantil, vou pagar alguém para ficar com meu filho em casa, para eu não ter que pagar a escola agora e tudo mais. Então, essa criança está fora da escola, então eu preciso reorganizar o meu currículo, a partir de uma avaliação diagnóstica e tudo mais, mas reorganizar e tentar dar conta naquela série de tantas necessidades diferentes, né? Porque cada um teve um estímulo diferente em casa e tudo mais. A Eliana pôs, né? Tem que refletir sobre esses assuntos e desenvolver o espírito crítico. Que situação complicada, né? Dessa escola, né, Eli, que você está comentando aqui? Eu achei assim inimaginável, né? Que a mãe fosse causar um conflito porque está ensinando, passando mais conteúdo para essa criança e gerando esse desconforto muito inadequado, né, por parte dessa família, né? Exatamente, mas olha o quanto a escola está exposta hoje. Demais, e era assim, inusitado isso, né, Cristiane? Aliás, por outro lado também, né, porque tem aquela que ajuda demais e tem aquela que não ajuda nada, né, e que a criança se sente perante as outras crianças ali incapaz, né, e não tem como a professora aqui do outro lado fazer mais do que ela já está fazendo, né, e aquela mãe que delega, né, deixa para a escola, não, eu estou pagando, faça aí, eu estou priorizando o meu trabalho nesse momento, eu não posso dar atenção, então se a escola me falar que o meu filho não serve para a exigência da escola, eu vou procurar outra. Aí a escola que é particular, que depende do aluno pagante para sobreviver, tem que tentar fazer de tudo para o aluno aprender. E um detalhe, a mãe não quer que o filho perca de jeito nenhum 1 ano, né? Então, nós estamos vivendo momentos aí bem difíceis. Achei maravilhosa essa notícia dessa retomada em agosto, porque dá um respiro para a gente em todos os sentidos, né? Porque até mesmo em plataforma que por exemplo, a minha escola utiliza para os alunos estudarem, né? Eles solicitam um prazo maior entre um intervalo e o outro para a criança descansar, sair diante da tela do computador. Daí a gente faz um remanejamento com as aulas, né, com 40 minutos, com 30 minutos, para que a criança saia, que de fato não é bom ficar o tempo todo diante da tela. Daí eles ficam na tela o tempo todo, mas não está na aula, no chat, ofendendo um, ofendendo o outro, xinga um, xinga o outro. Aí isso leva mais um problema para a escola.
A gente tem que trabalhar no momento em que não tem ninguém, porque a supervisão teria que ser de um adulto, do pai ou do professor, mas se o professor dispensou a aula para esses 10 minutos para ele levantar, sair dali um pouquinho, descansar, e ele não faz isso, ele fica ali fazendo tendo outras atitudes, né? Eles mexem na plataforma, coisa que nem às vezes a gente consegue mexer, né? Então, assim, eu acho que veio aí, a pandemia deu uma forçada na barra para a gente também acordar para a vida, né? Porque nós vínhamos de muito tempo aí nessa questão de, a gente precisa mudar o conceito, o estilo, o trabalho, e fazer a formação e nada de colocar em prática, né? E daí veio de uma forma que ou faz agora ou faz, né? Então, a gente está num processo ainda embora não é novo, porque já tem um ano, né? Já fez aniversário, então a gente está num processo ainda de adequar, ainda de melhorar, de estruturar. Então, tem aquele que sabe demais, mas tem aquele também que não tem respaldo de ninguém, né? Principalmente da família. São os extremos, né, Maria Helena? São os extremos, então. São os extremos. E a gente fica nesse ping-pong aí. Fica. E não pode deixar a peteca cair, né? Não, porque você depende dele, né, para pagar a escola, para você sobreviver, né? A escola sobreviver, o seu trabalho você conseguir manter, né? Então você fica rebolando ali, fazendo uma ponte ali para ajudar o professor, cobrando muito mais do professor para ele também tentar fazer alguma coisa diferente para trazer esse menino para ele, né? E também, assim, a resistência de alguns, né? Por mais que a gente fale na renovação, na mudança, tem muita resistência por parte de família, do aluno, da escola, do professor, né, que quer colocar o menino ali do outro lado, com as carteirinhas uma atrás da outra aqui do outro lado, e achar que isso é mudança, né? Exato. Então, e que é suficiente, né, e que o aluno que se vire para buscar motivação, sabe Deus onde, né? Sim, e aí não quer mesmo, o menino é distraído, o menino é desatento, o menino, claro, até eu, se eu começar a ficar muito tempo, igual a gente está trabalhando muito diante de um computador, muito tempo, o meu tempo de concentração de atenção vai vaguear por aí, vai para lá, vem para cá e volta, retoma. Imagina uma criança, né, de 4, uma criança de 5, uma criança de 8, uma criança de 7. Então, não é fácil, né? Exatamente. Eu acho que é isso que você realmente trouxe, né? O pai que solta e o pai que segura demais, que faz demais. Então, a gente tem esses extremos. Cada aluno tem um estímulo diferente, então está percebendo esse momento de uma forma diferente. Então, a gente vai levar um bom tempo aí. Eu acredito que, pelo menos, pensando na educação, né, de uma forma mais ampla, no mínimo 5 anos para recuperar, É claro que a gente nunca tem alunos heterogêneos, né, uma turma heterogênea, não é isso que se espera, mas minimamente equilibrada, né, para que o professor possa conduzir com mais tranquilidade, direcionar melhor ali o trabalho, e por isso que nesse momento de retomada, essa avaliação diagnóstica, essa escuta, estar próximo do aluno, entender quais foram as experiências, né, como é que foi tudo isso para ele, porque alguns perderam alguma pessoa da família, outros não, teve mãe que achou que era exagero, que continuou saindo e não fez quarentena, por exemplo, e teve outras mães que chegavam em casa e já tirava a roupa lá na porta, né? Então, são percepções completamente diferentes que estão nesse currículo oculto. Essa participação ou essa negligência da família também faz parte desse currículo oculto, né? E que agora a gente, aos poucos, vai ter que dar conta de tudo isso. A Selma colocou, né? Não tem como comparar o atendimento individual da mãe em casa com uma criança e a professora com mais alunos presencial. Alunos online e toda a parafernália técnica que o professor precisa dar conta. É isso, né? É muita coisa. E o pior, quando você fala do tempo de tela, aí o pai reclama, né? Nossa, mas então no online meu filho vai ser prejudicado? Porque ele vai ter menos tempo de aula do que no presencial? Aí, Cris, sabe o que eles pedem? Desconto. Exato. Porque sim. a aula não é a mesma coisa da aula que está acontecendo presencial. Mas ele pode, porque na minha escola voltou, né? Então tem os que fizeram a opção do presencial
e tem o online, mas a porcentagem é de 35%, então ele não quis voltar ainda, porque não sente seguro e tudo, né? Então, agora mesmo a gente ainda estava falando sobre isso no grupo, a gente vai fazer uma organização com umas barracas de festa junina, você falou disso no início, a gente vai fazer com as brincadeiras juninas, né? Então vai montar as barraquinhas com a barraca da pesca, de atirar a bola na boca do palhaço, aquelas coisas assim para as crianças, né? E a gente estava fazendo esse cronograma e tudo aí para eles, né, para participar e tudo. E a gente pensa assim, como que essa criança que está em casa e que não vem de jeito nenhum, a gente dispensa ela da aula? Mas se eu dispensar, o pai vai falar assim, meu filho não teve essa aula, então eu não vou pagar o mesmo tanto que o outro está pagando, porque ele tem o mesmo direito. Aí a gente pensa assim, então a gente deixa alguma atividade aí, né, essas metodologias ativas para ele fazer alguma coisa relacionada à brincadeira, só que lá da casa dele, depois ele partilha isso com o grupo. Então olha, andar numa corda bamba o tempo todo. Exatamente, né? Porque cada um tem uma percepção e cada família vai exigir uma coisa diferente e não dá para atender a todos. Por isso, semana passada, quando a gente falou sobre como sua escola vai se posicionar, né? É isso. Muitas vezes, é claro, a gente tem que ter flexibilidade e tudo, mas se posicionar, você ter esse fio condutor, né? Porque senão você fica muito vulnerável à família. Um pede uma coisa, outro pede outra. Você, nessa tentativa de não perder aluno, você vai tentando equilibrar os pratinhos, né? Então, você vai girando um, vai girando o outro e vai tentando equilibrar tudo. E aí, e a aprendizagem? Como é que fica, né? E a gente está olhando para o aluno ou para a família? Quem que a gente tem que priorizar nesse momento? Ou em todos os momentos, na verdade. A Selma colocou aqui também, né? Sim, pedem desconto. Mas é interessante observar que os que voltam não aceitam o preço normal. É verdade. Ainda tem essa, né? Quando volta, mas você sabe, né? Tá difícil, tá tudo muito caro, meu marido perdeu o emprego. E tem gente que tem a cara de pau de pedir, sendo que a gente sabe que foi um setor que não teve alteração nenhuma com relação à pandemia, por exemplo, alimentação. Exato. Quem é que parou de comer? Pelo contrário, todo mundo comeu muito mais, porque ficou em casa, fez uma rotina, fez um horário de comida que você não tinha quando você saía para trabalhar, né? Então, assim, eu tenho, porque por conta da pandemia, porque tá devagar. Não, então, assim, a gente queria passar o que a gente tinha de desconto para uma pessoa realmente que precisava para manter o filho, que a gente sabe que estava fazendo um esforço enorme para manter, né, o filho na escola particular, e também não atender essa pessoa que também vai e tudo não aceita, fala, não, mas é direito meu, você deu para ele, eu também quero. Então, é hora de ter empatia, você se colocar no lugar do outro, perceber que ele precisa e que você, por enquanto, não está precisando, né? Mas de que forma que você fala isso? Então, você tem que costurar, né? Você tem que explicar, você tem que provar, que é porque a escola também não pode sair por aí dando tanto de desconto que eles pedem, porque a escola também não vai sobreviver, né? Porque a demanda de despesa continua as mesmas. Às vezes fala assim, mas o menino não está na escola, não está gastando água, luz, papel. Mas isso aí é 5% de gasto. O mais pesado é a folha de funcionário, que é tudo igual, embora ele não estivesse na escola, um inspetor, um porteiro, a recepcionista, né, estava em casa, estava ganhando do mesmo jeito, então como que você dá o desconto, né? Foi complicado, foi bem difícil, viu? Eu não estou vendo a hora de esse agosto chegar e chegar com todo mundo, porque vai eliminar muitas coisas, né? Eu sei que o trabalho, a gente vai ter que mudar essa forma aí de enxergar, né, de realizar esse trabalho, essa aprendizagem, de uma forma mais dinâmica, diferente do que a gente vivia. Isso aí é nítido, é claro, a gente não vai voltar atrás do que era, né? Mas eu ainda assim acho que a escola ainda é o espaço em que as crianças, né? Porque os maiores, talvez, agora eu gostei mais, eu quero continuar dessa forma e tudo. Mas as crianças, elas precisam desse espaço da escola. Sim, o social, ele reflete no pedagógico também, né? Ele reflete na formação humana dessa criança, então é um todo. A Riselda levantou a mão aqui também. Se você quiser contribuir, Riselda, pode abrir aí o áudio, o microfone.
Mas é isso, gente. A gente é um desafio diário, né? Já não era tão simples, agora só piorou mais um pouquinho. Mas é interessante observar, né, em cima de tudo isso que você falou, poxa, esse pai que não tem empatia, esse pai que não sabe se colocar no lugar do outro, esse pai que muitas vezes até burla, né? Porque ele não precisa desse desconto, mas ele quer a lei da vantagem de ganhar algo em cima, tudo mais. Esse pai passou pela escola. Esse pai, ele também foi formado por uma escola, né? E é para evitar que a gente continue fazendo sempre as mesmas coisas e tendo sempre os mesmos resultados, que de fato a gente tem que olhar para esse currículo, né? A gente tem que repensar o que o aluno está fazendo lá dentro da escola. Então a gente já sabe que ele tem acesso à informação, ele já tem acesso ao conteúdo. Então qual que é o papel da escola? Né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente for pensar num currículo inovador, é qual que é o papel da escola na sociedade de hoje? Essa sociedade, essa criança que está lá no TikTok, que está lá nas redes sociais, que ouve sobre tudo, que ela tem acesso a muito conteúdo, muito mais até do que seria apropriado para a idade dela. E o que se pretende romper quando a gente fala em inovação, né? E aí vai muito desse currículo oculto da sua escola. Quais são as características da minha comunidade escolar que precisa ser repensada, né? O que eu não quero mais ver na sociedade? Eu tenho que começar a trabalhar com os meus alunos. Pode ser que eu não atinja a família, pode ser que eu não atinja a família neste momento, né? E pode ser que eu semeie essa nova visão, um novo olhar e tudo mais, para os meus alunos, e tá ótimo, porque é neles que a gente precisa chegar. Quando eu conversei com essa escola, que eu estava comentando com vocês, o que eu sugeri para ela, né, foi conversar com essa professora, para que ela também tenha embasamento teórico, para mostrar para essa família, para essa mãe, o que a criança precisa aprender em cada etapa, né, a gente não pode pular etapas, o quanto a criança se frustra quando ela não identifica uma letra, por exemplo, que a mãe está pedindo para ela identificar, como que a mãe está afetando o emocional, ela acha que ela está agregando e ela só está trazendo uma defasagem emocional muito maior, né, o quanto os desdobramentos disso lá na frente, enfim, sobre a importância do brincar e tudo mais, então a gente precisa trazer esse respaldo, esse suporte para a professora, por exemplo, mas a gente também precisa conversar com a família, não só a família dessa aluna, mas a família de um modo geral, porque todas as famílias começaram a cobrar da professora, né? Então, a professora está se sentindo pressionada aí por essa mãe que levantou essa bandeira da alfabetização lá aos 3 anos. Então, é claro, é necessário uma intervenção e conversar com todos eles, e eu falo muito dessa conscientização, né? Às vezes a família, ela vem fazendo algumas cobranças que a gente sabe que não tem nada a ver, que não tem embasamento nenhum, só que ela não sabe, ela não é especialista. E tá aí o nosso papel de mostrar para ela o porquê que está sendo dessa forma e que vai ser dessa forma. Lembra a questão do posicionamento? Que a gente tem falado tanto? É isso, né? Eu vou me posicionar porque eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, não é um comentário aleatório, a gente não pode ficar numa fala rasa, no achismo, né, no senso comum. Então, quem está dentro da escola precisa ter, por isso que, novamente, formação de professores, dentro do Viva, além do material, né, que a gente tem, todo o material voltado para metodologias ativas, o material didático, que vai trazer essa perspectiva da criatividade, da cooperação, desse senso crítico, dessa troca, que é tão importante, que é tão valorizada, que a gente, na teoria, valoriza, mas a pergunta é, como está se manifestando no currículo oculto? Eu tenho esse discurso da autonomia do aluno e tudo mais, está lá no meu site, está lá na minha proposta pedagógica. E a prática, como está sendo? Né? Em quais situações que, de fato, eu estou propiciando isso? É em todo momento? Quando a gente fala de currículo, então, a gente está falando de cultura.
A gente está falando da cultura da escola. Quando eu falo de currículo inovador, gente, eu estou falando de uma cultura inovadora, né? De você ter uma postura inovadora também. Não adianta eu falar de currículo inovador e a minha postura continuar sendo de general, de gerência. Você só executa. Olha as contradições, né? E isso é uma coisa que nós vemos com muita frequência, né? No comportamento de alguns professores e tal. Então, é importante trazer essas reflexões, trazer essas formações. Então, como eu disse, por exemplo, dentro do Viva, além do material físico, né, do material de registro, então, o que a gente traz de material físico é a sistematização da aprendizagem, a sistematização de toda uma trajetória de aprendizagem, né, de quando a gente faz essas trocas, desses debates, de tudo que está acontecendo, dessa sondagem, do conhecimento prévio, das pesquisas, dessa aprendizagem investigativa que a gente proporciona. E a formação do professor, porque não adianta eu ter um material, eu ter uma plataforma, e eu não ter o professor preparado para fazer essa mediação, para ter essa postura reflexiva, né, para realmente estimular aí o senso crítico e a autonomia do aluno. Então, é todo o ecossistema. E eu também preciso trabalhar essa família. Então, a gente tem conteúdos para a família, a gente tem encontros com a família, para fazer essa orientação de como a família deve, por exemplo, orientar, né, do que a família deve esperar da escola, esperar do material, dessa postura do professor. Então, quando a gente vai falar de currículo, gente, é tudo. Currículo é tudo que acontece dentro da escola. Na cantina, na portaria, na hora da saída, né, no tio da perua, para que a gente faça um trabalho coerente e condizente com aquilo que nós acreditamos, a gente precisa olhar para tudo isso. Só voltando aqui um pouquinho, o pessoal que tinha comentado aqui, tô adorando que vocês não estão me deixando falando sozinha hoje, porque eu sempre fico sozinha aqui. A Selma falou que todas as diretoras vão para o céu, verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, depois desse 1 ano e meio, 2 anos, vamos direto, sem escala, sem pedágio. Não valorizam a escola, mesmo estando em casa e vendo o quanto é difícil ensinar. Não valorizam e eles querem que a gente resolva todo o problema, né? Difícil demais esse momento. A maioria olha o seu umbigo e esquece do coletivo. Novamente, só depende da gente mudar isso, né? Eu sei que não depende só da gente, mas depende da gente semear, depende da gente trazer a família para essa reflexão, depende da gente trazer para o professor esse novo olhar, né? Para que a gente consiga desconstruir isso, fazer com que, de fato, ele se coloque no lugar. Mas, às vezes, o professor não se coloca no lugar do aluno. Foi o que a Maria Helena falou, né? Que o professor fica lá dando aquela mesma aula, parado, não sei o quê, mas o aluno também, mas também a culpa é dele, né? Mas ele também não quer aprender, ele não está motivado. Mas e a minha responsabilidade na motivação dele? Mas o que eu estou fazendo para ele se motivar? Né? E detalhe, elas também não querem ter problemas, né? Enquanto tem alunos redondinhos que estão seguindo, fazendo tudo dentro da caixinha, igual elas sempre fizeram, tá tudo certo. Teve um probleminha, aí dispara, né? É todo dia reclamando, é todo dia, porque a mãe desse, porque esse aluno não trouxe, porque esse aluno não fez, porque esse aluno não acessou, esse aluno não entrou, esse aluno... Sabe, gente, cada um é único, e talvez ele não tenha tido a mesma facilidade que os outros alunos, né, nessa questão das aulas online. Talvez ele precisa desse toque, desse presencial, então ele não pegou, ele não quer, ele não vai fazer. O que a gente tem que fazer nesse momento para trazer esse aluno para a gente? É a única forma que a gente tem, não é? Então a gente tem que dar um jeito. Problemas sempre vão existir, não tem aluno perfeito, não tem aluno igual. Aliás, nem gêmeos, né? Eles aprendem igual. Nem gêmeos, irmãos gêmeos, eles não conseguem. Exatamente. Eles pensam diferentes, são diferentes, então elas precisam sempre saber disso. Problema sempre vai ter, não tem como você colocar todo mundo no mesmo saco e falar que é tudo igual, né? E fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes também. Não vai ter resultado. Justamente, é um planejamento único,
É o mesmo, né? A gente fala, é flexível, mas não muda nada. Ela te entrega na quinta e você pega na outra quinta, foi a mesma coisa, eu não recebi nada de diferente. Ah, eu fiz isso porque eu quis ver aquilo, eu vi um aluno que precisava disso, não daquilo. Não tem, não tem. É flexível, mas não muda nada, né? Então, eu não sei, a gente tem muito desafio. Porque falta esse olhar, né? Falta o professor entender que ele pode modificar, que ele deve modificar. Que se o planejamento foi modificado é porque ele ouviu a turma dele. É porque ele percebeu necessidades específicas que ele não tinha previsto, né? E tá tudo bem. E que bom que ele viu e que bom que ele mudou esse planejamento, por exemplo. Mas uma coisa que você fala, né? Que você trouxe de, porque essa família, porque não sei o quê, é a muleta. E, novamente, esse professor também passou por essa escola. Que o que a gente aprendeu a fazer? Buscar subterfúgios, né? Quando eu não sabia o conteúdo, o que eu fazia? Eu colava na hora da prova, né? Eu tinha que responder sempre aquilo que o professor esperava da minha resposta, então só tinha uma resposta correta, e aí eu tinha que encontrar aquela resposta. Então, o que muita gente aprendeu na escola foi a como burlar, a como não se responsabilizar. Quando eu falo de um currículo que ele pressupõe essa corresponsabilidade, que o aluno é participativo, quando ele é ativo, ele é corresponsável. Faz parte, né? É uma troca. O que o professor dá, qual é a função do professor, quais são, no livro que eu escrevi, que eu não sei se todo mundo aqui já conhece tudo, mas que eu falo aqui sobre metodologias ativas, tem um capítulo falando exatamente sobre os papéis, ressignificar os papéis na sociedade. Peraí, deixa eu ver, acho que é o último. Esse livro é o seu, Cris? É. Você vende ele? Como que é? Não, ele é da editora Cortez, foi lançado agora em março, acho, se não me engano, e está disponível em várias livrarias, lá na editora Cortez também, pelo site da Cortez você encontra. Sim. Pelo site, né? Vou tentar, então, ver se eu pego. Uma nova experiência de aprendizagem. Se você buscar, você já encontra lá. E aí, aqui no capítulo 8, por exemplo, eu falo disso, né? Que os agentes escolares na perspectiva das metodologias ativas. Os professores, o aluno, a família e a escola. É todo mundo. Quando eu vou repensar o meu currículo, se eu vou partir para a metodologia ativa, se eu vou assumir esse posicionamento, eu tenho que assumir em todas as instâncias e eu tenho que olhar para tudo isso, né? E aí, como que a família vai intervir, que tipo de intervenção é positiva ou não, o quanto a criança também tem que se responsabilizar, porque aí chega em casa, né? Mas ele não sabe essa lição de casa, mas você mandou ele pesquisar um assunto que você ainda não ensinou, então o pai tem que mudar também a chavinha para ele entender que na sala de aula invertida, por exemplo, ele vai ter contato com o conteúdo antes da explicação, né? Porque a dinâmica mudou. Então, a gente precisa realmente trazer todo mundo para perto. Não é um caminho tão simples, por isso que nós elaboramos dentro do Viva todas essas ações com os professores, com os gestores, com família, o material, o porquê de cada trilha, de cada pilar da trilha de aprendizagem e tudo mais, porque realmente é muita coisa para você olhar, né? E a gente precisa desse tipo de suporte aí. O social precisa até para o adulto, as empresas com home office, teremos adultos mais egocêntricos também, sem contar que a integração, o contato presencial entre pares não pode ser substituído por nenhuma ação. Perfeito, eu concordo super, assim, essa troca, o trabalho colaborativo, que é o que traz a empatia, né? É o que vai ajudar a desenvolver essa habilidade socioemocional, de lidar com a frustração, com uma opinião diferente da minha, com o erro do outro, com o meu próprio erro. Então, essa troca com o outro, ela é extremamente rica. Esses comportamentos da mãe parecem-me muito mais vaidade da própria mãe, também concordo, desrespeitando a criança e a professora, enfim. Tá descompensada a mulher, né, gente? Vamos falar a verdade. Essa idade também, gente, ser alfabetizada, tem tempo para tudo também, né? Tem dó, né? Fala a verdade. Querer passar
diz o caipira, né? O carro na frente dos bois. Exatamente, não faz o menor sentido, né? Mas a Não. escola não pode ter medo de perder o aluno, ela tem que se posicionar nessa hora, né? E a professora Sim, tem que ter um embasamento para justificar por que a gente não está alfabetizando com 3 anos, sim. né? A Eli também colocou aqui sobre a comunicação com as famílias de forma eficiente, deve ser constante e eficaz, com toda certeza, é o que vai dar paz para o professor conseguir trabalhar, inclusive, né, para que ele possa colocar em prática aquilo que ele está propondo. Olha só, a Júlia já até colocou aqui o link do livro. Que maravilha, você sabe. Obrigada, viu, Júlia? Imagina. Gente, então, é isso, assim, né, eu acho que só para finalizar, assim, dizer que o currículo, então, ele está nas paredes da escola. Ele está nos corredores, nos arredores, no conteúdo, nas posturas. Se eu falo de um currículo inovador, eu não posso ter só um projeto isolado. Não é um aspecto, não é um projeto estanque, uma prática diferenciada que vai me definir como inovadora. É uma cultura, né? Uma cultura que ela tem que se manifestar em todos esses agentes escolares. Então, por isso que dentro do Viva a gente faz essa construção coletiva com a escola, entende em que momento que a escola está, que tipo de inovação ela quer fazer, para onde que ela quer ir, né? E faz ações específicas com os gestores, com os professores, com a família, com o material, né? A partir desse material, o que a gente está propondo ali para a criança, como que esse currículo inovador ele se manifesta nesse projeto educacional, né? Na prática, lá na ponta, diretamente com a criança, porque de discurso não dá mais para viver, né? A gente realmente tem que se posicionar e ter uma postura diferenciada. Então, essas ações de ponta a ponta precisam ser olhadas sempre. Tá bom, gente? Alguém mais? Alguma contribuição? Quer contar mais algum caso? Passou rápido, né? A gente nem percebeu. Quando o papo é bom e um monte de professor, de educador, é assim, né? A gente engata a gente fala muito, né? A gente fala muito e é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso esse momento de troca, nos conecta, né? Nos mostra que todo mundo passa por situações muito semelhantes, na verdade, porque, como diz, pai só muda de endereço. Só. Né? Pai e aluno, né? Só pai muda de endereço. Exatamente. Gente, mas obrigada. A gente continua, então, o bate-papo lá no nosso grupo agora, no grupo do encontro. Quem quiser entrar lá, falar, quem ficou tímido aqui, quiser compartilhar um pouquinho lá, pode falar e falar lá que a gente sempre gosta muito de ouvir, tá bom? Semana que vem a gente vai ter convidado, tá? Hoje eu vim sozinha, mas semana que vem eu trago um convidado super especial para conversar com vocês também. Maravilha. Um beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Semana. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.